palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos e irmãs, vamos começar hoje a homilia com uma dinâmica. Repitam comigo, por favor. Barco, redes, pão, pastor. De novo. Barco, redes, pão e pastor. Agora vamos mudar as palavras. Apóstolos, evangelização, Eucaristia, amor. De novo. Apóstolos, evangelização, Eucaristia, amor. Essa é a homilia. Podemos ir embora, vamos terminar. Meus irmãos, São João tem uma graça muito especial de conseguir dizer muito em pouco tempo. E hoje, nesse evangelho, ele nos apresenta o mistério da igreja. Os apóstolos, Jesus ressuscitado, a Eucaristia, a missão da igreja, tantas coisas em tão pouco tempo. Não dá para meditar tudo, mas vamos tentar entender isso, porque hoje é muito necessário pregar sobre o mistério da igreja, muito necessário. Talvez tenha sido o primeiro ponto da verdade do Evangelho de Cristo que foi combatido e é ferido pelo mundo moderno. Muito interessante isso. Quando nós começamos esse movimento de paganização, de afastamento de Cristo, o primeiro alvo foi a igreja. A primeira coisa que o mundo moderno entendido como aquele que se afasta de Deus, tem muitas coisas boas no mundo moderno, hein? Mas eu estou falando agora da parte do homem e da mulher que viram as costas para Deus. Primeiro tiro foi na igreja, muito interessante, quando disseram, podemos acreditar em Cristo, mas não precisamos da igreja. E é interessante porque, mesmo com esse tiro, a igreja está aí. E não vai cair, porque Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam, né, sobre ela. Depois o tiro foi em Cristo. Podemos acreditar em Deus, mas não precisamos de Cristo. Esse foi o segundo tiro. E nós estamos vivendo todas essas feridas hoje, hein? Todas. Atualmente o tiro já não é tanto em Cristo, hein? Atualmente o tiro já vai em Deus. Podemos ter fé, mesmo que não seja em Deus. Fé no universo, fé nos elementos, fé nas constelações, fé nas energias, tudo muito impessoal. Nosso Deus é um Deus pessoal, né? 3 tiros, a igreja, Cristo e Deus. E eu penso que na homilia de hoje eu quero recuperar esse primeiro, a igreja, para a partir daí nós conseguirmos remontar também a Cristo e também a Deus. Porque, meus irmãos, se perdemos a igreja, perdemos o referencial, e como nos diz o apóstolo, qualquer vento de doutrina nos separará do amor de Deus. Isso é triste, né? Deus, da sua parte, não se separa de nós. Nada pode nos separar do amor de Cristo, diz São Paulo. Mas nós podemos nos afastar de Deus pelas falsas doutrinas, pelos ventos errados que nos arrastam, né? Vamos tentar recuperar a igreja. A primeira palavra que nós falamos foi barco. E relacionamos ela com os apóstolos. Isso é fundamental. Meus irmãos, a igreja é apostólica. Parece que para os católicos e católicas de hoje, nós perdemos esse norte. Diz o catecismo da Igreja Católica, nós temos que recordar isso. A igreja é apostólica por 3 motivos. Primeiro, porque foi fundada sobre o alicerce dos apóstolos. Se você encontrar uma igreja que não foi fundada sobre o alicerce dos apóstolos, ela não é apostólica. E o que faz a igreja ser fundada sobre o alicerce dos apóstolos? É que Jesus em pessoa, em carne e osso, mesmo depois da ressurreição, Jesus não deixou de ter carne e osso. No Evangelho de Lucas ele diz isso. Um fantasma não tem carne e osso como vedes que eu tenho.
Jesus em pessoa, em carne e osso, escolheu os seus apóstolos. Teve um que ele mesmo reconhece que foi como um abortivo, o último, São Paulo. Mas mesmo Paulo foi escolhido pessoalmente por Jesus ressuscitado, que apareceu para ele no caminho de Damasco. Ponto. Acabaram os apóstolos, não tem mais. Vocês já viram a igreja agora chamar um bispo de apóstolo? Não vai chamar. Dentro de uma obra, existe o momento dos alicerces. Se colocam os alicerces, pronto. Não tem mais que colocar alicerce. Agora é coluna, parede, telhado, o que você quiser. Mas o tempo dos alicerces foi o tempo dos apóstolos. Segundo motivo pelo qual a igreja é apostólica, nós rezamos isso inclusive no dia da festa de São Pedro e São Paulo, porque essa igreja é conduzida pelos mesmos apóstolos. Ué, padre, de que jeito? Através dos seus sucessores. Ontem na nossa paróquia, infelizmente, pelo tema das restrições que ainda precisamos seguir, a missa da crisma foi reduzida aos crismandos familiares, né? Mesmo todos os familiares não puderam vir. Mas que graça nós tivemos ontem na nossa paróquia, 2 missas celebradas pelo nosso bispo. Os sucessores dos apóstolos não são sucessores porque fizeram uma prova de oposição acadêmica, nem porque são ninjas, nem porque têm uma habilidade especial, mas porque sobre eles foi invocado o Espírito Santo pela imposição das mãos daqueles que já eram sucessores dos apóstolos antes deles. Se nós pegarmos Dom Luiz Antônio, que é o nosso bispo, e remontarmos, nós chegaremos aos mesmíssimos 12 apóstolos de Cristo. Segundo motivo. E terceiro motivo, a doutrina que nós pregamos é a doutrina dos apóstolos. O que ouvimos da boca daqueles homens. Não somente o que está escrito na Bíblia, muita atenção, porque nem tudo foi escrito. Muitas coisas foram passadas na liturgia, por exemplo, que não foi escrita, mas é o modo como a igreja sempre rezou. No modo de vida cristão. Hoje, nós padres, e quem quiser, logicamente, não é proibido a ninguém, na segunda leitura do ofício, lemos um belíssimo texto de São Justino, leigo, filósofo, do 2º século. Olha isso. Primeiro parágrafo, quem que tiver curiosidade vai lá, segunda leitura do ofício das leituras, e lê só o primeiro parágrafo, não precisa de mais. Ali ele já dá as coordenadas do que é ser apostólico. E meus irmãos, eu digo para vocês, nós estamos no barco de Pedro, primeiro símbolo da igreja hoje. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos, que pode ser você e eu. Simão Pedro disse a eles, vou pescar. Eles disseram, também vamos contigo. Saíram e entraram na barca. É isso aí, a igreja. Tem gente que acha ruim com São Pedro que ele foi pescar. Meu Deus do céu, o homem era pescador, você acha que vai fazer o quê? São Paulo fazia tendas. Foi para a casa de Áquila e Priscila nos Atos dos Apóstolos e fez tendas. E nem por isso deixou de ser apóstolo. São Pedro também foi pescar. E é no trabalho profissional onde o Senhor nos chama muitas vezes. Sim, é ali que Ele chama por nós. Sim, qual o problema? Nós estamos com Pedro. A barca tem dono. E é de Pedro. E Jesus entrou nela muitas vezes no Evangelho. Façam depois uma gincana bíblica e vejam quantas vezes Jesus entra na barca de Pedro. É lógico que é a barca de Pedro. Talvez as outras fossem melhores. Mas é a de Pedro que foi escolhida por Jesus. A segunda palavra que nós falamos hoje foi redes. E isso de lançar as redes tem a ver com a evangelização. São Paulo VI, numa encíclica muito importante, ele nos dizia, a igreja existe para evangelizar. Claro que sim. Porque como é possível que eu tenha descoberto a vida e guarde a vida só para mim?
primeira missão daquele que vive a vida do ressuscitado é querer que todo mundo viva essa mesma vida. Meus irmãos, evangelizar é preciso, como dizem aí as redes sociais, evangelizar é necessário. E o que é evangelizar? Não é só encher a cabeça das pessoas de ideias, encher a vida das pessoas de luz. Muita gente olhava para os apóstolos, olhava para Jesus, olhava para os ensinamentos e dizia: isso não vai dar certo. Esse negócio de não aceitar divórcio, isso não vai dar certo. Esse negócio de abandonar tudo e seguir a Jesus, isso não vai dar certo. Esse negócio de amar o inimigo, isso não vai dar certo. Perdoar todo mundo, isso não vai dar certo, gente. Morrer numa cruz, não vai dar certo. O negócio já começou errado. E quantas outras pessoas olhavam para Jesus e diziam: caramba, essa é a luz da minha vida. Esse matrimônio eu quero para mim. Esse caminho eu quero para mim. Essa capacidade de amar e perdoar eu quero para mim. E não se espantem, hein? Que graças a Deus estamos em família e vocês me entendem muito bem. Essa cruz eu quero para mim. Porque ela é gloriosa. Dela sai vida. Quanta gente que vive porque outros carregam a cruz. Eu dizia isso numa homilia passada. Pergunte para os pobres de Madre Teresa de Calcutá o que é a cruz. Pergunta para aqueles que foram evangelizados por um missionário na África o que é a cruz. É vida. E o bonito das redes é que elas não se rompem, diz o Evangelho. Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Parece que ele estava sozinho, né? Mas ele representa a igreja. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. A beleza da igreja é que ela não se divide, não se rompe. Jesus não fez a igreja em pedacinhos. Um batismo, uma fé, uma só caridade, uma só igreja. E a evangelização é para a unidade. Desconfiem de quem evangeliza para a divisão. Desconfie de quem faz da sua missão encontrar as frestas para dizer: essa é a nossa diferença. Desconfiem. Olha para a vida e vê se ama. Tem tanta gente que fala bonito. Os apóstolos já davam essa característica para os primeiros bispos da igreja. Primeiro vivam bem na família, depois sejam bispos. Pois agora também nós podemos olhar para os nossos 1001 evangelizadores do YouTube, influencers, que falam do Evangelho. Olha para a vida deles. Dão a vida por Cristo? Cuidado. De aparências, quem vive é o diabo. Nós vivemos de essência, diferente. Terceiro ponto. É o pão e a Eucaristia. Meus irmãos, que bonito Jesus ressuscitado, sempre senta à mesa, sempre parte o pão e dá graças. E ali ele nos reúne. São João Paulo II dizia em uma encíclica tão bonita, Ecclesia de Eucaristia. Não é a igreja que faz a Eucaristia, é a Eucaristia que faz a igreja. Vocês já perceberam como isso é bonito? Um padre mais sábio, graças a Deus, e mais velho do que eu, dizia isso. Padre, se a sua paróquia tiver dificuldade de viver unida, celebre mais missas. Os padres antigos apontavam para o missal e diziam: essa é a nossa arma. E é mesmo. Eu vou dizer para vocês, quantas batalhas, eu vou fazer 12 anos de padre, se Deus quiser, esse ano. Quantas batalhas eu ganhei com a missa. Das que eu vi. Sem contar aquelas que Deus ganhou e eu nem vi. Meus irmãos, a missa, a Eucaristia faz a igreja. Agora, como é que você vai dizer para mim que dá igual vir numa igreja que tem Eucaristia e ir para uma igreja que não tem Eucaristia? Como é que você vai dizer para mim que seu filho está num bom caminho se ele não vai à Eucaristia? Como é que você vai dizer para mim que está bom, padre, se ele não se ajoelha diante de Jesus? Às vezes a gente pede para padre, reza, porque
Meu filho tem que estar mais tranquilo, meus pais têm que estar mais tranquilo, não sei quem tem que estar mais tranquilo. Eu rezo para que ele dobre o joelho diante da Eucaristia. O resto é acréscimo. Jesus parte o pão. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, porque sabiam quem era o Senhor. Vinde. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. Que maravilha, Jesus. E por último, esse é o evangelho que eu queria que fosse da minha missa de ordenação. Eu fui ordenado no dia 29 de junho, mas esse é o evangelho da véspera de São Pedro e São Paulo. Do dia é aquele: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas a última parte da homilia é o pastor e o amor. Não dá para separar as duas coisas. Pergunta do vestibular católico: quem é o pastor do final do evangelho de hoje? Resposta do vestibular católico: é aquele que chama as ovelhas de sua. Apacenta as minhas ovelhas. Ele é o pastor. E todos nós que somos pastores na igreja, só vamos atrás desse bom pastor. Nele nós pastoreamos. E nós não somos só os padres, hein? Você é pastor da sua esposa. A sua esposa, estou falando para os homens só não, hein? Você é pastora do seu esposo, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Quantas ovelhinhas, né? E deixa eu te contar uma história para terminar a homilia. Sabe qual é a ovelhinha que muitas vezes está mais necessitada de pastoreio? É a tua alma. Você faz tudo na pastoral. Você vira a noite fazendo caldo aqui na igreja, limpando, organizando esse encontro e aquele, postando coisas nas redes sociais, transmitindo. Graças a Deus, parabéns. Você está cuidando de tantas ovelhas, não é? Que bom. E a tua alma? Quem cuida dela? Será que você está levando a tua ovelhinha para o abismo? Ou será que você está levando a sua ovelhinha para aquele que é o pastor, que é Jesus? Isso é igreja, meus irmãos, isso é igreja. Quem entra na igreja querendo servir todo mundo e se esquece de se converter e salvar a própria alma, não dura muito tempo. Geralmente sai da igreja falando mal de todo mundo depois, revoltado, triste, ferido, porque não deu tempo do bom pastor cuidar das suas feridas, né? Pois bem, cuida da boa ovelhinha, que é a tua alma, e você será um bom pastor para os teus irmãos. Tu primeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.